Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei pra vocês o primeiro da ESPN e logo na sequência do Chico Garcia, trazendo informações do Coringão nessa sexta-feira. Informações exclusivas sobre Rodrigo Garro, no acidente que ele sofreu no último sábado. E também mais informações sobre o empresário que está cobrando uma dívida de quase 80 milhões do Corinthians. A MJ comentou toda essa situação do Coringão e muito mais no vídeo de hoje. Então se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo do Coringão. Sempre que tiver um vídeo exclusivo, a gente posta pra vocês em primeira mão. Então já deixe seu like, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Sport Center está de volta e agora, claro, a gente destaca o Corinthians. Na tela, números, então, envolvendo o Romero, com um contrato renovado. É um dos ídolos, então, do atual elenco corintiano. São 310 jogos, 57 gols. É o artilheiro da Neoquímica Arena, não é? E quarto jogador com mais jogos de artilheiro, então, desde a estreia em 2014. Número de gols 57, 29 assistências e tem muitos títulos, como 2 campeonatos brasileiros e ainda 2 paulistas, Mário. Vamos atualizar então o Corinthians agora no Sport Center. A gente aciona também o Vladimir Bianchini, que está acompanhando e apurando tudo o que acontece lá no Timão. Alguma novidade? Bom dia, Vlad. Bom dia, Mari. Um beijo pra você, um abraço pro Bruno, também para os fãs de esporte. Sim, uma novidade de última hora. A gente acabou de ficar sabendo que o Corinthians atrasou os direitos de imagem e também os salários dos jogadores e dos funcionários no mês de janeiro. A gente conversou com o pessoal da diretoria, eles confirmaram essa informação que foi publicada primeiro pelo Globo Esporte e que foi por um problema de fluxo de caixa. O Corinthians nos próximos dias, entre sexta-feira e a semana que vem, deve quitar todas as dívidas em relação aos jogadores. Lembrando que o Corinthians nos últimos meses pagou todos os salários e também os direitos de imagem até de forma antecipada, mas em janeiro, exatamente por uma questão de problema de fluxo de caixa, tem alguns recebimentos ainda o Corinthians para ter nos próximos dias, então ele vai fazer esses pagamentos tanto dos direitos de imagem de forma antecipada quanto dos salários que vencem no 5º dia útil do mês. E falando a respeito do Romero, é um jogador que ficou negociando um bom tempo essa questão da renovação de contrato, ele bateu todas as metas, mas ainda havia aquela questão assim: Romero vai renovar por 1 ano, como constava no contrato, ou por 2 anos, que era o pedido do jogador. No final das contas, o atacante paraguaio aceitou a oferta do Timão e conseguiu exatamente essa renovação por 1 ano, vai ficar até o final de 2025. Vamos ver o que ele falou a respeito disso. Fico muito feliz de estender o meu contrato pelo Corinthians, né? Todo mundo sabe o carinho pelo clube, né? Tudo que ajudei aqui, tudo que passei aqui, né? Então, renovar esse contrato para mim é muito gratificante. Temos um ano de muitos desafios, né, com o grupo, então tomara que a gente possa conquistar alguma coisa esse ano, que com certeza a gente vai lutar para isso. Vai, Corinthians! O Corinthians, que treina 2 períodos até sábado aqui no CT Joaquim Grava, os jogadores, depois das atividades, eles não estão voltando para casa, eles estão dormindo aqui no CT Joaquim Grava, na concentração, nos alojamentos. Regime assim de concentração máxima justamente para fazer essa pré-temporada. O Corinthians vai ter uma folga no domingo, depois retoma na segunda-feira e na quinta-feira estreia pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Volto com vocês. Boa, foco total então no Corinthians para esse início de temporada. Valeu, Você devia dormir aqui no estúdio do Sport Center também. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias porque tem novidades relacionadas ao Timão. O caso Rodrigo Garro tem uma notícia que é boa para a defesa do jogador. Eu vou te explicar essa história. Tem um zagueiro que fez um anúncio importante, viu? E uma dívida surreal, inacreditável por um volante que mal jogou. Tem muita notícia envolvendo o Corinthians e eu começo com essa situação envolvendo o Rodrigo Garro, ausente das postagens do Corinthians nesses primeiros dias de 2025, da pré-temporada. Corinthians que estreia no dia 16 contra o Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista, já está trabalhando com o Ramon Dias, mas o Rodrigo Garro, vocês sabem, né, se envolveu em um acidente com uma vítima fatal, foi indiciado por homicídio culposo sem a intenção de matar, sem o agravo pela ingestão de bebida alcoólica, porque o juiz considerou um índice muito baixo, embora a localidade de Las Palmas, né, onde ele estava na Argentina, tenha tolerância zero para a ingestão do álcool no volante, né, no comando da direção. Mas isso não resultou num agravamento do indiciamento por conta do juiz, né? São coisas diferentes. Para você, por exemplo, cometer uma infração de trânsito, ok, a tolerância é zero. Para você ser indiciado por isso, para constar no indiciamento, o juiz entendeu que não foi o suficiente. Só que aí o processo está rolando,
O Rodrigo Garro solicitou uma preservação nesses primeiros dias, né? Por isso que ele nem está aparecendo nas postagens, não vai dar entrevistas, provavelmente está muito abalado, está tendo o apoio psicológico do clube, está tendo o apoio das pessoas envolvidas no clube, né? Não apenas dos psicólogos, mas dos jogadores, da diretoria, do próprio Ramon Dias, e está respondendo à justiça, né? Acho que isso é o mais importante. E teve novidades durante o dia, apuradas aí pela minha amiga e competentíssima Bianca Molina, da TNT Esportes. Um exame apontou o uso de substâncias, de drogas do motociclista, a vítima, o Nicolas Chiaravaglio, né? Identificado assim, de 30 anos, foram realizados exames e esses exames eles detectaram no sangue do motociclista a presença de maconha e cocaína. Ele testou positivo para essas substâncias. Além disso, essas amostras apontaram 1,56 grama de álcool por litro no sangue dele. O Garro, 0,56. O motociclista, que acabou falecendo no acidente, 1,56. Acima de 1. Além das substâncias maconha e cocaína. Ele já havia sido, né, identificado como portador dessas drogas e agora o exame apontou que ele também constava com elas no sangue. Tem diferença, né? Daqui a pouco ele apenas portava, mas não tinha ingerido. Nesse caso ele acabou ingerido, utilizando, enfim, qualquer termo aí para essas substâncias. E tem mais. Ele estava com a habilitação suspensa há mais de 2 anos. Desde setembro de 2022, além de não estar usando capacete e com as luzes apagadas. Ou seja, o que a gente pode dizer relacionado a isso? Não vou aqui tecer nenhum tipo de opinião, juízo de valor, eu sou completamente leigo nessa questão, mas tem uma leitura meio óbvia, né? É uma notícia boa para a defesa do Rodrigo Garro, na medida em que há um acidente que acaba trazendo uma vítima fatal, mas com muitas intercorrências, né? Muitas responsabilidades do próprio motociclista. Então o Rodrigo Garro vai responder, vai defender, digamos, responder às autoridades tudo aquilo que for preciso, mas é claro, né, não deixa de ser um episódio traumático aí, que o Garro tenha força para seguir a sua vida e a gente sempre não cansa de desejar né, condolências para os familiares da vítima, né, que acabam sofrendo mais do que qualquer coisa. Enfim, acho que é uma notícia importante, não deixa de ser um atenuante no acidente, mas isso, obviamente, tudo vai depender do julgamento, né, da audiência e desse processo que ainda está em tramitação. O zagueiro Kaká acabou se antecipando e publicou na sua rede social a sua permanência em definitivo no Corinthians, o seu novo contrato. Ele estava emprestado pelo clube japonês, o Tokushima Vortis, e a gente já tinha falado aqui no final do ano passado, né, que ele havia já cumprido as metas estipuladas em contrato para a aquisição em definitivo do jogador no valor de 4 milhões de dólares e agora está confirmado. O Corinthians não anunciou ainda, não sei porquê, o Corinthians está com muita coisa envolvida, né, com muitas preocupações, mas demorou aí para anunciar, por exemplo, o empréstimo do Fagner, né, que já tinha até se apresentado lá no Cruzeiro, já está até lá nos Estados Unidos na pré-temporada, e só na quarta-feira, né, o Corinthians confirmou o empréstimo do Fagner. Pois bem, o do Kaká ainda não foi confirmado, mas o próprio Kaká tratou de revelar na sua rede social, com um texto muito bonito, da identificação que ele criou imediatamente, do arrepio que ele sentiu quando pisou no gramado da Neoquímica Arena, diz que aqui é diferente mesmo, aquela coisa toda, né? Juras de amor, e que agora, né, tem a oportunidade de defender essa camisa por mais 4 temporadas, uma aquisição de 90% do zagueiro. O Corinthians realizou ao custo de 4 milhões de dólares junto ao Tokushima Vortis, ele que estava emprestado. E é curioso, porque ele termina a temporada até na reserva, né, da dupla André Ramalho e Gustavo Henrique, mas foi titular em vários momentos. E, cara, o 5º maior artilheiro do ano. Ele só está atrás do Yuri, do Romero, do Garro e do Memphis. Ele marcou 6 gols. Teve 1 ou 2 gols contra também, né? E teve aquele episódio polêmico, né, dele xingando a imprensa
na zona mista, né, passando por lá. Fora as coisas que aconteceram no final da temporada passada, foi um ano, né, digamos assim, atribulado para o Kaká, né? Você gostou da permanência do Kaká? Eu acho que ele fez alguns bons jogos, cara. Logo que ele chegou assim, ele me surpreendeu até pela personalidade, né? É um dos líderes, rapidamente se tornou um dos líderes do elenco. E agora está mantido aí, talvez assim, se a gente olhar para o nível que o Corinthians atingiu no final do ano, a gente pode pensar que talvez a exigência para a defesa também, ela tenha se tornado um pouco maior do que o nível que o Kaká desenvolve como zagueiro. Agora, eu acho que é um jogador importante para o grupo e ele está mantido no elenco aí e ele mesmo tratou de anunciar. Para fechar, gente, essa informação é inacreditável, é inacreditável. Bom, vocês estão vendo aí, tem várias informações sobre dívidas do Corinthians, né? Todos os dias a gente noticia algo diferente. E o Giuliano Bertolucci, que é um empresário parceiro do clube, pelo menos foi das antigas gestões, das gestões anteriores, ele tem uma dívida que é inacreditável. Uma dívida de 78 milhões de reais com o Corinthians. Vejam só. Um empresário tem uma dívida de 78 milhões de reais com o Corinthians. Mas mais surreal que isso é que a dívida com um jogador, por conta de um jogador, porque o que representa essa dívida? São empréstimos que o empresário fez para que o Corinthians pudesse adquirir jogadores, seja por contratação via empréstimo, seja por aquisição de direitos econômicos, seja por empréstimos para pagar salário, enfim. São empréstimos e também intermediações, né? O jogador lá, eu preciso adquirir aquele jogador, então tá aqui, dá um valor antecipado, com um parcelamento, quase que o empresário serve quase como um banco nesse caso, né? Eu ia usar outro termo, mas melhor não utilizar para não me complicar. Você paga esse valor, né? O empresário paga esse valor, o clube fica devendo para o empresário num parcelamento a pagar, né? Lá a pagar de vista, né? Digamos assim, mas com um juro, com um ágio muito alto. E aí, gente, o Bertolucci intermediou a contratação do volante Ramiro, que eu gosto, eu amo de paixão o Ramirinho, fui muito feliz com o Ramirinho no Grêmio, mas no Corinthians, ele quase não jogou. O Corinthians adquiriu 70% do Ramiro por 3 milhões e meio de euros. Esse valor de 3 milhões e meio de euros, na conversão com juros já, numa correção em 2021, essa dívida com o Bertolucci, ela estava em 26 milhões de reais. Tá? 26 milhões, para ser mais exato, 411.287 reais. 26 milhões de reais, tá? Que deveria ser pago em 24 parcelas de 1 milhão e 100. 1 milhão e 100 até o final de 2023. O Corinthians não pagou. Essa dívida de 26, ela pulou para 42 milhões. Nesse período tem multa de 600 mil reais e mais 10 milhões de juros. 42 milhões de reais. O Corinthians deve para o empresário Giuliano Bertolucci 42 milhões de reais por uma dívida relacionada ao volante Ramiro, que mal jogou pelo clube e que, detalhe, saiu de graça. Terminou o contrato e foi liberado. Cara, que loucura. E aí tem outros jogadores, né? Porque ele também emprestou 6 milhões de reais numa oportunidade, mais 2 numa outra, são 8 milhões de empréstimo. Aí tem jogadores que ele intermediou negócios como o Jô, o zagueiro Léo Santos, o Douglas Augusto, o Paulinho, agora se aposentou, também teve uma intermediação aí no valor de quase 3 milhões de reais. E aí vai somando, gente, 78 milhões. Detalhe, a dívida total é 53, tá? Só que 17 milhões é só de juros. E aí chega no 78. Tá explicado, né? Porque que o Corinthians, quando a gente fala, o Corinthians deve 2 bi, mas como é que chegou nesse ponto? Eu pergunto, como que deixa
chegar nesse ponto. Agora, para finalizar o vídeo em relação ao mercado da bola do Corinthians, que tem essa especulação sobre a possível contratação do Paul Pogba. Ele vem sendo tido como um nome forte aí para reforçar o Corinthians em 2025. Essa negociação aí poderia seguir a mesma linha ali, mais ou menos, do Memphis Depay, com a patrocinadora Master bancando parte do salário e trazendo o jogador a custo zero ao Corinthians. O Chico Garcia aí trouxe uma atualização importante sobre o negócio, que envolve a patrocinadora Master do Corinthians. Vale lembrar que o Chico Garcia trouxe que um acordo entre Pogba e Corinthians só aconteceria com a regularização da patrocinadora, que ainda enfrenta problemas de regularização no Brasil. Isso também se deve ao fato de não conseguir se regularizar. A empresa aí seguirá sem poder ajudar financeiramente nos salários do atleta. O que chama a atenção é que, além de Pogba, o futuro de Depay também tem influência com a empresa regularizada no Brasil. Os nomes aí de Luciana Costa e Arthur Cabral também foram ventilados no Corinthians essa semana aí. Nos bastidores, os dois nomes são alvos de especulações para reforçar o elenco de Ramon Dias. Porém, Arthur Cabral e Luciana Costa aí só poderia ser feito um negócio caso as suas equipes aceitassem emprestar o jogador ao Coringão. Porém, nos bastidores ainda não se tem uma resposta dos times Cincinnati e Benfica.